Os erros que fazem um lançamento fracassar e como evitá-los. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. O meu nome é Marina Junqueira e eu criei esse canal para falar sobre marketing digital no modo geral, mas principalmente sobre infoprodutos, com o objetivo de compartilhar o meu conhecimento para ajudar o máximo de pessoas possíveis que tenham interesse nesse tipo de assunto. Portanto, se tens alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários que eu terei todo o gosto em ajudá-los. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Os erros que fazem um lançamento fracassar e como evitá-los. Vamos analisar aqui, de forma geral, alguns dos erros que são comuns, que nós vemos acontecerem por aí, e a forma de evitá-los para que, quando fores fazer o teu lançamento ou quando fores participar no lançamento, possas então evitar qualquer um desses erros. O primeiro erro que nós vemos é a definição imprecisa do público-alvo. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas eu não vou deixar de falar aqui também, que é a questão de termos um público-alvo definido. Quando eu digo que é importante ter um público-alvo definido, é muito importante realmente. E isso aqui é uma falha que as pessoas têm, porque muita gente tem a tendência de pensar que, mas qualquer pessoa pode comprar o meu produto. E então começam a achar que tem que falar com toda a gente. E quem fala com toda a gente não fala com ninguém. Portanto, é muito importante ter uma persona detalhada. Ou seja, a persona que é o perfil detalhado daquele que é o seu cliente ideal. Define as características, pensa, imagina quem é o seu cliente ideal, imagina quem é a pessoa que com certeza compraria o teu produto, né? Até pode pegar, se você já tiver algum aluno, já tiver alguns compradores do teu produto, pega quem é aquele aluno mais engajado, que teve mais resultados e faz a descrição dessa pessoa. Quais são as características, quais são os interesses, quais são os dados demográficos. Enfim, descreve quem é essa pessoa ideal para comprar o teu produto. E a partir daqui, toda a tua comunicação vai ser focada em encontrar mais pessoas como essa. Fazer uma pesquisa de mercado, entender quais são os interesses, o que as pessoas querem, o que as pessoas estão à procura, o que elas buscam, como é que tu podes ajudá-las, como é que pode melhorar o teu produto para que elas tenham um interesse cada vez maior. Analisar comportamentos, analisar tendências de compra, analisar interesses, ou seja, criar um relacionamento com as pessoas em que tu consigas ter acesso a essas informações para depois poder buscar pessoas que sejam o mais parecidas possível com esse teu público, com essa tua persona e com esse teu público-alvo. Portanto, é muito importante conhecer quem são essas pessoas, entender o que elas querem, o que elas gostam, quais são os interesses que elas têm e etc., que é para podermos cada vez mais refinar e ajustar esse público. Depois, o segundo erro, a proposta de valor não diferenciada, ou seja, ser mais um no meio da multidão, né? Portanto, quando nós criamos um infoproduto, quando nós criamos aqui o nosso produto digital, o nosso conteúdo e etc., nós temos que ter aqui uma proposta de valor diferenciada, mostrar o que é que nos difere do resto do mercado. Portanto, é importante conhecer quem são os nossos concorrentes, entender o que é que eles fazem, para poder criar esse diferencial e ter esse diferencial sempre muito claro, mostrar em que nós somos diferentes dos outros, porque que as pessoas. Atenção, quando eu falo diferencial, não significa ser melhor ou pior do que ninguém. Significa em ser diferente. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua forma de ver as coisas, e é importante ter claro qual é o teu diferencial, o que é que tu pensas diferente dos outros, não estás a fazer copy-cole da informação que os outros estão a passar, mas estás a colocar o teu jeito, o teu conhecimento, a tua forma de ver aquele assunto e poder então atrair mais pessoas que vejam e que entendam e que alinhem com aquilo que é a sua forma de ver e a sua forma de ensinar ou de estar. Portanto, a validação de um MVP é muito importante, que é um mínimo produto viável, que é para confirmar que existem pessoas efetivamente interessadas no teu produto e na tua forma de transmitir esse conhecimento e criar aqui então esse diferencial único. Depois, o terceiro erro tem a ver com a estratégia de marketing descuidada, e aqui muita gente cai nesse erro, não é? Porque acham que é só criar um produto, criar uma página de vendas e colocar a venda e tá feito, e não é. É preciso ter estratégia, é preciso analisar os dados, é preciso melhorar continuamente.
Ou seja, ter um funil de vendas, não é? Atrair muitas pessoas e analisar todas as etapas desse funil para conseguir perceber onde é que essas pessoas estão a ficar para trás e conseguir melhorar o máximo possível o funil, todas as etapas do funil até a conversão, ter os canais eficazes, ou seja, identificar que o público, o canal onde o público realmente está, não faz sentido eu ir falar sobre produtos que são de hobby, de lazer, no LinkedIn, por exemplo, onde as pessoas estão com foco mais em questões profissionais e etc. Portanto, conheça os canais que são eficazes, os canais onde o teu público efetivamente está presente e tenha foco principal nesses canais, porque é onde vai ter provavelmente a maior probabilidade de retorno. Depois, o orçamento inteligente, né? Ou seja, não é gastar dinheiro à toa. Não é falar assim, ah, mas eu investi e não tive retorno, porque não teve um investimento inteligente. Então, utiliza sim o tráfego pago, mas utiliza de forma estratégica. Testa, melhora, otimiza, escala aquilo que está a funcionar, tira aquilo que não está a funcionar, avalia, testa outra vez, melhora, enfim. É um processo contínuo. Olha para as métricas, indicadores, tens que ter indicadores chaves, define quais são os indicadores chaves do teu negócio e olha para eles constantemente, vê o que é que não está a funcionar, vê o que é que está a funcionar bem, o que está a funcionar bem é para manter, o que não está a funcionar é para procurar melhoria. E atenção, que quando a gente fala isso, não é que precisa ficar lá todo. Quer dizer, em alguns casos é todos os dias, mas o meu ponto aqui é, não é que precisa ficar só olhando para isso, porque não é só isso, mas é olhar para isso também, é não descuidar, é não deixar achar que porque uma página está feita, não é preciso mais olhar para ela, porque está feito, check, acabou. Não. A página está feita, ok, vamos começar a vender, vamos começar a atrair público, ver a página está a funcionar, está a ter uma boa taxa de conversão, não está, o que é que está a funcionar, o checkout está a funcionar bem, as pessoas estão com dificuldade, não estão, enfim, há vários pontos do funil em que nós temos que olhar constantemente para eles para ter a percepção se estão a funcionar bem, se não estão, e se não tiverem, como é que a gente pode fazer para melhorar, para atingir cada vez maior o número de conversões. Seguindo para o próximo erro, vamos, vamos aqui para o erro número 4, não ter uma estrutura preparada. Isso também pode parecer que não, mas é daquelas coisas que, assim, parecendo que não acontece com frequência, que é as pessoas preocupam-se tanto em criar um produto, em gravar aulas, em fazer, enfim, em criar conteúdos para as redes sociais e esquecem de ter uma estrutura preparada para efetivamente receber essas pessoas quando elas chegam, esses leads, né, esses interessados, esse público interessado quando ele chega. Portanto, ter páginas de captação otimizadas, né, é essencial. Não vai ter aquela página que demora 2 minutos para carregar. Hoje em dia, 2 minutos para carregar uma página é uma eternidade. As páginas têm que ser instantâneas, praticamente. Portanto, temos que ter atenção que a estrutura das páginas, que elas estão convertendo bem, elas estão com bons resultados, as pessoas estão se inscrevendo. E-mail marketing, né, também é importante. Nós temos sequências automatizadas e bem estruturadas. Não adianta nada, a pessoa se inscreve lá na tua lista e depois, olha, nunca mais você fala com ela, nunca mais ela tem nenhuma notícia tua, nem se lembra que se inscreveu, porque nunca mais tiveste nenhuma interação com ela. Portanto, é importante, não é só o ter, é importante ter e usar, ter e fazer com que aquilo que estás a fazer, ou seja, aquele trabalho que estás a desenvolver, traga-te retorno. Portanto, o e-mail marketing, né? Olhar para os e-mails que estão a ser enviados, enviar e-mails, olhar para esses e-mails, perceber se está a ter uma boa taxa de abertura, se está a ter engajamento, as pessoas estão a clicar nos links que estás a enviar. Enfim, olhar para aquilo que está a ser feito, não é fazer por fazer, é olhar. Temos aqui também a questão da comunidade. Elas fortalecem o relacionamento, elas ajudam a aumentar a interação, o engajamento, aumenta a satisfação, aumenta a retenção de alunos. Portanto, é muito importante ter comunidade. Não é a pessoa comprar um curso online gravado e depois, olha, não quero mais saber também. Não, é importante criar esse vínculo até para aumentar o LTV. Ou seja, já falei sobre o LTV aqui em outros vídeos, é fazer com que a pessoa compre mais vezes ou o mesmo produto ou outros produtos, mas compre de forma recorrente com você. Então, tenha atenção, isso as comunidades ajudam muito o LTV. Depois a questão do checkout otimizado também.
A questão do checkout é uma questão muito importante, porque muitas vezes as pessoas param no checkout, ou porque o checkout é muito complicado, tem lá muita informação sendo solicitada e as pessoas não sentem a vontade para colocar tanta informação, ou então a forma de pagamento não está bem clara, não é explícita e a pessoa fica perdida, principalmente quando nós estamos a falar para públicos que não são tão à vontade assim com o digital, né? Então nós temos que ter o processo o mais simples possível, o processo de pagamento ele tem que ser o mais simples e o mais direto possível, e depois tudo que é informação extra que seja preciso, pede-se depois da venda, mas no momento da venda nós temos que ter aquilo clean, aquilo fácil, prático, rápido, em que a pessoa chega, preenche os dados de compra, comprou, tá feito, perfeito, é isso. Portanto, essa estrutura preparada, esses 4 pontos que estão aqui designados, existem outros também, mas esses 4 são aqui os 4 pontos de estrutura que muitas vezes as pessoas negligenciam porque acham que, enfim, porque está feito, mas que não precisa mais olhar para isso, sabe? Ah, tá feito não é de qualquer jeito no sentido pejorativo, mas eu fiz e já tá feito. E check. E não é só fazer check, é fazer, ok? Às vezes nós temos que fazer com aquilo que temos num primeiro momento e depois só conseguimos melhorar, mas é importante não esquecer de que é preciso melhorar sempre. Depois, passando aqui para o erro número 5, a questão do conteúdo pouco estruturado. Ninguém gosta de conteúdo disperso, porque é difícil de entender, fica complicado, fica confuso. Então, quando criares o teu produto, pensa sempre nisso. Tem que ter uma estrutura pedagógica, né? Um processo progressivo, coerente, em que a pessoa, vamos lá, mais uma vez no exemplo da escadinha, lembrar da questão da escada, que é a pessoa está aqui no degrau de baixo e ela quer chegar aqui no degrau de cima. Ela precisa subir um a um dos degraus. Não é para ela daqui subir para o penúltimo, depois voltar para o segundo, depois saltar para o último. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ela suba degrau a degrau. Portanto, é preciso ter uma estrutura, uma coerência, uma lógica. Utilizar metodologias eficazes. Hoje em dia nós temos uma diversidade de formas e maneiras de ensinar. Vê aquela que se adequa melhor ao teu conteúdo, ao teu público, e coloca de uma forma que as pessoas entendam da maneira mais rápida possível. Se as pessoas tiverem que ficar vendo e revendo e vai para frente e vai para trás para conseguirem entender o conteúdo, não é benéfico. Manter o engajamento ativo também, lá está, mais uma vez, as comunidades ajudam muito nessa questão do engajamento ativo. Colocar exercícios práticos, interações, desafios, quizzes, enfim, tudo aquilo que faz com que as pessoas queiram participar e queiram estar ali cada vez mais interagindo com o conteúdo e cada vez mais próximas de ti. E as métricas de satisfação. É muito importante pedir o feedback dos alunos, ver a conclusão, quando eles chegaram ao fim, conseguiram chegar na transformação que foi proposta. Se não conseguiram, por que que não conseguiram? O que é que está faltando? Tudo isso ajuda com que o processo de melhoria do produto, do curso, né, ou do produto em si, seja constante, seja assim, ok, então faltou aqui um pouco nesse ponto, faltou aqui qualquer coisa para a pessoa conseguir fazer a transformação. Ou então, talvez se eu explicasse de outro jeito, pedir esse feedback para os alunos, porque é muito importante para conseguirmos fazer a melhoria dos produtos. Depois, passando aqui então para as estratégias de sucesso. Mais uma vez, a questão da comunidade ativa, manter e encorajar a interação entre os alunos, entre os utilizadores, que essa troca entre as pessoas ajuda muito e às vezes numa conversa entre alunos nós conseguimos perceber também onde é que estão os nossos pontos de melhoria. Fazer a melhoria constante, não é só apontar aquilo que é preciso melhorar, é implementar as melhorias, pedir o feedback contínuo. Tudo isso é muito importante e é aqui que está a grande sacada que as pessoas querem. Como é que eu faço? Nós falamos sempre, basta um MVP para começar, e basta. Basta um MVP para começar. Mas como é que eu faço o meu MVP virar um produto top? Né, um produto que as pessoas querem mesmo comprar, que as pessoas já não é só um produto de teste, que é mesmo aquele produto que as pessoas falam assim, não, esse eu quero mesmo, é aqui, é com isso, é com base no feedback, é com base na melhoria, é com base na comunidade que o sucesso vai vir. Que eu até coloquei a frase, o sucesso não vem do lançamento perfeito, porque não existem lançamentos perfeitos, mas da capacidade de evoluir constantemente.
Aprenda com cada interação e melhore sempre. E aqui, em termos de conclusão, nós temos que entender que a preparação, ela é a chave para tudo. Portanto, ter um planejamento detalhado, estrutura do lançamento, passo a passo, o que é que eu preciso fazer, o que é que vem antes, o que é que vem depois, quais são os possíveis problemas que eu posso ter e como é que eu consigo antecipar aqui esses problemas, ter alguns pontos aqui de plano B. Às vezes os problemas acontecem e nós não temos um plano B e tá tudo bem, mas para o próximo lançamento já sabemos e já vamos ter esse plano B. Essa é a melhoria, essa é a aprendizagem contínua que nós temos que ter. Manter-se atualizado, ver quais são as tendências do mercado, ver o que dá para fazer, quais são as estratégias que é possível implementar, as melhorias, né? Colocar uma nova ferramenta aqui, uma automação que ajude mais, ou então melhorar aqui no processo de recolha de informações das leads, por exemplo, num formulário, algumas perguntas mais estratégicas que possam depois dar feedback sobre alguns pontos de melhoria. Enfim, é o compromisso com a qualidade, é priorizar a experiência do utilizador. Lembrar, o foco aqui não é vender. O foco aqui não é vender. O foco aqui é trazer resultados para as pessoas. Isso vai fazer com que vendas mais. Então, a melhoria constante, pergunta. Não tem problema nenhum em pedir feedback para os clientes. Alguns vão dar, outros não vão dar, uns estão mais à vontade, outros menos à vontade. Tá tudo bem, mas é sempre importante nós pedirmos, porque quanto mais informação nós temos do nosso lado, daquilo que é a percepção das pessoas em relação ao nosso produto, mais nós conseguimos melhorar e mais nós conseguimos crescer e escalar o nosso negócio. Portanto, evitar erros que já foram cometidos duplica a chance de sucesso. Eu costumo dizer, não há problema nenhum em errar. Há problema em errar 2 vezes no mesmo ponto. O erro, ele faz parte do processo e ele nunca vai deixar de existir. A questão é que nós temos que ter sempre em consideração que errar 2 vezes no mesmo ponto é falhar. Agora, errar sempre em pontos diferentes é evoluir. Portanto, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se houver mais algum erro que vocês saibam e que eu não falei aqui nesse vídeo, podem deixar nos comentários. Também podem deixar nos comentários as dúvidas que tenham em relação aqui ao tema dos infoprodutos. Já sabem que o intuito aqui é partilhar o meu conhecimento para ajudar vocês a crescerem, por isso, deixem as vossas dúvidas, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, que eu estou disponível para ajudá-los, tá bem? Fiquem bem e um beijinho!